Eu quero convidar você a abrir o Salmo 56. O Salmo 56. Salmo 56, versículo 9. Salmo 56, versículo 9. Quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Isto sei eu, porque Deus está comigo. Amém? Levante a sua mão direita. Santo e eterno Deus, nós te louvamos e te agradecemos, porque a tua presença em nós é o segredo da vitória. Não há inimigo que se levante contra nós, que possa resistir ao poder da tua presença em nossas vidas. Por isso, a tua palavra declara que somos mais que vencedores. E nesta hora tomamos posse desta palavra de vitória, em nome de Jesus. Amém. 7 crises que você precisa prevalecer, que você precisa vencer. 7 crises que você vai enfrentar e que estão no caminho do seu sucesso. 7 crises que vão surgir em muitos momentos da sua vida e que serão os maiores obstáculos que você terá que enfrentar para ser bem-sucedido em tudo que você puser as suas mãos. 7 crises que Deus, pelo poder do Espírito Santo, lhe capacita a prevalecer sobre elas. Como homem de Deus, como mulher de Deus, você vai enfrentar estas crises. Se não já as enfrentou em algum momento da sua vida, você irá enfrentá-las, porque essas são as crises mais tremendas que o homem de Deus e a mulher de Deus enfrentam em sua vida espiritual e que precisam aprender a prevalecer sobre elas. Por isso Deus nos dá sabedoria, por isso Deus nos dá graça, por isso Deus nos dá a sua palavra, por isso Deus nos dá a revelação do Santo Espírito, para que eu e você possamos prevalecer sobre estas crises. A primeira crise é a crise da fé. Todos nós, em algum momento da nossa vida, vamos enfrentar a crise de fé, porque a fé, ela se desenvolve. Existem 3 estágios de fé: não fé, fé pequena, fé grande. E a fé que você tem nesse momento depende de você, depende do seu posicionamento de fé. Mas todos nós passamos em algum momento por uma crise de fé, e as nossas crises de fé são o processo pelo qual a nossa fé é provada e aperfeiçoada. Então nós não precisamos ter medo quando enfrentamos uma crise de fé em qualquer área, porque Deus estará nos testando naquela área, a fim de que nós estejamos desenvolvendo a nossa fé naquela área. Existem milhões de pessoas neste mundo que estão enfermas, e eu me refiro a cristãos, gente de Deus, mas que não estão sendo curadas. Existem milhões de pessoas neste mundo que estão passando por uma dificuldade emocional e não estão sendo curadas.
Existem milhões de pessoas neste mundo que temem a Deus, que amam ao Senhor e que estão passando por uma dificuldade financeira tremenda e não estão prosperando. E quando você vai para a Bíblia, as mais de 800 mil palavras que estão neste livro sagrado, todas elas têm a ver com a sua vida espiritual e a abundância daquilo que Deus tem para mim e para você, conforme Ele nos promete na sua palavra. Mas se eu não tenho fé, eu não posso me apropriar daquilo que Deus me garante na sua palavra, porque a palavra de Deus, ela é rica de muitas promessas, e existem pessoas que têm dificuldade de entrar em um nível de fé, quando se refere a um aspecto da fé. Elas muitas vezes experimentam fé para uma coisa, mas não tem fé para outra coisa. Você está entendendo? Ela tem dificuldade de ter fé em uma área. Então, quando chega um problema, uma dificuldade naquela área, ela não consegue exercer fé naquela área, porque a sua mente e o seu coração estão bloqueados para aquela área. Ela consegue ser abençoada em muitas áreas, mas talvez naquela área específica ela não esteja exercitando fé. E toda vez que a gente aplica a nossa fé a uma área específica da palavra, nós começamos a perceber o resultado da fé. Ainda que seja uma fé pequena, ela começa a mobilizar o mundo espiritual em nosso favor. E quando essa fé se torna grande, então nós estamos preparados para receber os grandes milagres do Senhor. Porque a fé é o mensageiro que enviamos para se apropriar das coisas que nós queremos conquistar em Deus, e que traz para nós o resultado daquilo que nós estamos buscando. Rafa, me passe essa mochila, por gentileza. Pronto. A fé é o mensageiro que nós enviamos para nos apropriarmos de algo que Deus já nos deu e que está na região do espírito, no mundo espiritual, e que com a minha fé vem até mim. A fé é um veículo, a fé é um meio através do qual a promessa de Deus que eu estou enxergando no mundo espiritual, na palavra de Deus, ela vem até mim. Enquanto eu não tiver fé, a bênção não virá. Enquanto eu não crer no nível que eu preciso crer para materializar esta bênção na minha vida, ela não acontecerá. Eu estou falando de qualquer área, porque você pode ter bênçãos materializadas na sua vida em uma área e não ter em outras. E você precisa descobrir em que área da tua vida espiritual está havendo uma crise de fé, e orar ao Senhor para que você comece a prevalecer nesta área. Porque enquanto o seu coração estiver duvidando, e enquanto você estiver bloqueada para esta área, você não vai possuir o que Deus já conquistou para você, e é promessa legítima do Senhor para você, em nome de Jesus. Se você aprendeu, dê um glória a Deus e aplauda ao Senhor. Crise de fé. Segunda crise, crise motivacional, crise de motivação. Quantas e quantas vezes na nossa vida nós acordamos e naquele dia nós não estamos bem. Eu não consigo entender pessoas que estão sempre bem. Eu não consigo entender gente estilo Molico, de bem com a vida, sabe? Eu não consigo. Gente sempre assim. Eu não consigo entender. Também não consigo entender gente que está sempre de mal com a vida. Todo dia está de mal. Sempre está de mal. Sempre está ruim. Sempre está sisudo. Sempre está carrancudo. Sempre está chato. Sempre está tudo difícil. Sempre está tudo ruim. Não consigo entender. Porque a vida não é assim. A vida, ela tem essas nuances, e a gente precisa compreender a vida como ela é. Mas existe um momento na minha e na sua vida, ouça, em que nós precisamos ter o entendimento e o discernimento de que estamos passando por uma crise de motivação. Nós acordamos e não nos sentimos motivados. Nós não nos sentimos com vontade de fazer alguma coisa. Às vezes nos sentimos com vontade de não fazer absolutamente nada. E nós precisamos ter cuidado, porque existe um processo
que se transforma em depressão quando a gente alimenta. E por mais que a gente queira ter compaixão, e deve ter, das pessoas que estão num processo de depressão, porque aí já virou algo que é sintomático, é uma doença, mas muitas vezes, antes de entrar nesse fundo de poço, a pessoa alimenta no coração a depressão. E você é responsável por motivar-se a si mesma. Você é responsável por motivar-se a si mesmo. Você é responsável por cuidar da sua alma. Você é responsável por cuidar das suas emoções. Você não pode permitir, se você está percebendo que todos os dias alguma coisa está errada nessa área, que isso se torne um problema crônico. Você precisa encontrar em Deus a unção para prevalecer sobre estes sentimentos negativos, a unção da alegria. E o texto que lemos diz: quando eu a ti clamar, então retrocederão os meus inimigos. Deus te leva a um lugar onde você, através da oração, da adoração, do relacionamento com Ele, encontra o renovo das suas forças, sobretudo das suas forças emocionais e espirituais, que refletem nas forças físicas. E é um conjunto de operações agindo dentro do mesmo ser humano que somos eu e você. Mas nós precisamos aprender todos os dias a prevalecer contra a falta de motivação, porque em qualquer área onde você queira ter sucesso e você queira conquistar alguma coisa, você precisa estar motivado. E muitas vezes nós começamos bem, estamos motivados, mas essa motivação dura pouco tempo. Tem a ver com os estudos, tem a ver com relacionamentos, tem a ver com trabalho, tem a ver com tudo que a gente está fazendo. Muitas vezes nos deixamos envolver por uma série de situações e vamos perdendo a motivação. Você pode perder dinheiro, e dinheiro é a coisa mais fácil que tem de recuperar. Eu estou falando de motivação. Você pode dizer: bem, não é bem assim, eu perdi dinheiro, eu não estou conseguindo recuperar. Mas se você perder a motivação, você não tem mais nada. Se você não tiver motivação para trabalhar, motivação para guerrear, motivação para conquistar, motivação para avançar, motivação para se levantar da cama, motivação para enfrentar os desafios, acabou. Acabou o homem, acabou a mulher. Então, não é o dinheiro o que você mais precisa. Você precisa de motivação, porque se você estiver bem aqui dentro, ninguém poderá te resistir. As crises e as dificuldades que você estiver enfrentando agora, você vai prevalecer sobre elas. Você sabe que você é capaz, você sabe que você vai conseguir, você sabe que você está vivendo apenas um momento da sua vida, mas vai passar. Você não pode perder a motivação. Por isso eu repreendo na tua vida toda depressão em nome de Jesus e declaro o ânimo novo do Senhor. Clame ao Senhor nessa noite e os teus inimigos retrocederão. Clame ao Senhor, porque quando você clamar, nenhum inimigo ficará diante de você. E se hoje motivação, falta de motivação é uma crise que você está enfrentando, Deus te motiva nessa noite. Deus te enche de ânimo novo nessa noite. Deus enche o seu coração de ânimo novo nessa noite. Você não perdeu, você não foi derrotado, você não será derrotada. O Senhor está contigo. Terceira crise, crise de confiança. Olha aqui, confiança, crise de confiança. Todos nós passamos por alguma situação de crise de confiança. E isso tem a ver com amadurecimento. Nós confiamos em pessoas. Nós precisamos confiar. E Deus permite que nesse processo nós sejamos decepcionados. Nós sejamos traídos. Nós sejamos feridos. Em algum momento da sua vida, isso já aconteceu ou irá acontecer.
A Bíblia diz: maldito o homem que confia no homem, mas não está falando de relacionamento, está falando do homem que confia em si mesmo e não no Senhor. O homem que faz da sua carne o seu braço, esse é maldito. Mas bem-aventurado é o homem que confia no Senhor. Mas não está falando de relacionamentos. Eu e você, em algum momento da nossa vida, vamos nos relacionar com pessoas e vamos confiar em pessoas, e vamos nos decepcionar. E muitas vezes entramos numa crise de confiança. E o mais importante nessa hora é saber de que maneira você vai sair desta crise. Porque se você não superar a crise de confiança, você não vai chegar a lugar algum na sua vida. Porque não existe sucesso que não seja compartilhado. Você não pode e não vai crescer sozinho jamais. Se você começar a nivelar todas as pessoas, e se você começar a generalizar por causa de uma decepção, por causa de uma dificuldade que você teve com relação a confiar em alguém e ter sido traído ou decepcionado, se você colocar todo mundo no mesmo saco, se você começar a achar que todo mundo é igual e não começar a fazer separação e distinção entre pessoas, você não tem sabedoria de Deus. Sabedoria é a habilidade de estabelecer diferenças em pessoas, diferenças em ambientes, diferenças em oportunidades. Isso é sabedoria. Diferença entre o certo e o errado, diferença entre o bom e o mal. A Bíblia diz que os homens e mulheres que são mestres, que são experimentados, que têm a palavra de Deus e são maduros, sabem a diferença entre o certo e o errado. As pessoas novas, neófitas, que estão começando, elas não sabem o que é certo, o que é errado, o que agrada a Deus, o que desagrada a Deus. Sabedoria é a capacidade de estabelecer diferenças, inclusive diferenças entre pessoas. Não pense jamais que as pessoas são iguais, porque elas não são. Esse conceito de que as pessoas são iguais é estúpido. Deus não faz acepção de pessoas. Isso não significa dizer que elas são iguais para Deus. Deus não faz acepção, ou seja, qualquer um que buscar ao Senhor será honrado. Qualquer um que priorizar o Senhor, qualquer um que der a Ele a honra que lhe é devida, qualquer um que buscar o Senhor, encontrará o Senhor. Nisso não há acepção. Mas não quer dizer que todos são iguais. O Senhor diz: eu honro os que me honram, e os que diligentemente me buscarem me acharão. Então há diferença. O Senhor fez diferença quando distribuiu talentos. Ele deu 5 a um, 2 a outro e 1 a outro. E o que recebeu só um enterrou o que tinha. E quando o Senhor voltou, tirou o que ele tinha e deu ao que tinha mais. E deixou ele sem nada e o lançou nas trevas exteriores. Há diferença de pessoas. Então você não pode olhar para as pessoas e achar que são todas iguais. Você não pode fazer acepção, porque Deus não faz. Mas você não pode considerá-las todas iguais, porque elas são diferentes. Existe gente boa e existe gente ruim. Existe gente bem intencionada e gente mal intencionada. Existem pessoas com índole diferente. Existem pessoas com backgrounds diferentes, com formação diferente. As pessoas são diferentes. Existem pessoas lutando e que vão crescer. Existem pessoas que não vão a lugar algum porque escolheram viver assim. Uma vez um bilionário foi assediado por um hippie nos Estados Unidos. E este jovem disse: eu acredito na distribuição de riquezas, e que o que você tem como homem rico, bilionário que você é pecado, e que você deveria pegar toda a sua fortuna e distribuir com todo mundo, porque isso é que é justo. E aquele homem pegou uma calculadora e começou a calcular e disse: ok, existem tantos bilhões de seres humanos no planeta, dividido tudo que eu tenho por cada um deles dá 25 centavos, tome aqui a sua parte. Ok?
Pegue R$1 milhão e dê a 3 pessoas. No final do ano, você vai ter uma pessoa que perdeu tudo e em 6 meses não tem mais nada. Você vai ter uma que colocou na poupança e se contenta em ficar com um rendimentozinho de 1% todo mês ou menos. E você vai ter uma que transformou esse 1 milhão em 15 milhões, 20 milhões, 30 milhões. As pessoas não são iguais. Confiança tem a ver com a capacidade de discernimento que a gente precisa aprender. Por isso Deus nos permite entrar em crise. E muitas vezes a crise de confiança, ela vem para que eu e você amadureçamos nos nossos relacionamentos. Quarta crise, a crise de mudança. Talvez essa seja uma das mais complexas. Existe hoje na área de recursos humanos uma competência chamada gestão de mudança. As pessoas não querem mudar. Quando elas encontram uma zona de conforto, elas se estabelecem, se estabilizam. O conforto é bom. O ser humano busca o conforto. Inconscientemente nós buscamos o conforto. Tudo que nos incomoda, nos inquieta é ruim. Quando nós encontramos uma zona de conforto, nós temos a tendência a estacionar e a paralisar. A crise de mudança, ela é boa, porque ela significa que um tempo da sua vida, um ciclo da sua existência chegou ao fim. E todas as vezes que isto acontece, nós somos impelidos por Deus a um deserto espiritual. Se você nesse momento está passando por um deserto, provavelmente você está num momento de transição da sua vida. E duas coisas podem acontecer: ou você caminhar ainda mais para o buraco e para a morte, porque o deserto é um lugar perigosíssimo, muitas pessoas morrem no deserto. Ou você pode caminhar para um tempo novo, em que Deus lhe colocará em um nível muito maior de glória e de experiências com Ele. Porque o deserto será um lugar de experimentar o sobrenatural de Deus de um modo como você até hoje não experimentou. A crise de mudança tem a ver com a mudança sobretudo interior, porque coisas precisam mudar na minha vida, e eu não gosto, eu resisto à mudança. Para que elas aconteçam, muitas vezes tem que ser doloroso o processo, porque num parque de diversões ninguém muda. Quando a gente está na roda gigante, brincando de carrossel, a gente não muda. Mas quando a gente entra no processo do sofrimento e a gente vai para o casulo como a lagarta e começa a sofrer a metamorfose, e as coisas estão sendo viradas pelo avesso na nossa vida, e a gente sente como se estivesse sendo espremido desde as entranhas, e alguma coisa está acontecendo, ou isso te mata, ou isso te aperfeiçoa. Mas não vai te matar em nome de Jesus, porque você tem promessas de Deus. Quando eu clamar, os meus inimigos retrocederão. Clame ao Senhor, porque Ele te dá força para vencer toda a crise. Você não veio aqui para ficar ouvindo uma palavra de resignação. Aceite isso aí como está, é assim mesmo. Não. Você veio aqui para crescer. E essa palavra é sabedoria destilada de Deus para o seu coração. Quinta crise, crise de relacionamentos. Outra competência de RH, gestão de conflitos. Conflito, discussão, contenda. Existem pessoas que estão possessas deste espírito. Este é um espírito de contenda, um espírito de briga, um espírito de confusão. No lugar onde elas estão, elas sempre causam confusão, elas sempre causam briga, elas causam contenda, elas causam divisão. Elas conseguem separar os melhores amigos. São pessoas usadas por Satanás. Elas estão no trânsito, elas estão no seu ambiente de trabalho, elas estão no seu prédio, no seu lugar, na sua vizinhança. Elas estão na sua família. Elas estão dentro da sua casa, talvez. Eu não sei. Todos nós experimentamos crises nos relacionamentos. E chega um momento em um relacionamento que você precisa definir se realmente esse relacionamento é de Deus para você. E você tem que tomar uma posição. Você tem que tomar uma posição. Existem algumas coisas que eu não consigo aceitar em algumas pessoas. E isso é um problema meu.
Eu cheguei a um ponto de tolerância zero com algumas questões que para mim são inadmissíveis, e 2 delas são insuportáveis para mim. Primeiro, preguiça. Preguiça de aprender, preguiça de fazer, preguiça de crescer. Quando eu vejo gente lesa, eu fico muito irritado. Eu tenho que orar ao Senhor pedir uma unção tripla para lidar com isso. A outra coisa é mentira. Mentira, falsidade. Gente que é uma coisa na sua frente, é outra pelas costas. Gente que tem palavra dobre, fala uma coisa, depois fala outra. Gente que não é verdadeira. Gente que é falsa. Traíra. Tem um pavor de traíra. Não sei você. Chegou perto de mim, eu percebi que é traíra, eu já fico fumaçando. Minha oração por essa pessoa é para Deus mandar fogo. Então estou orando, estou falando, estou abrindo meu coração. Estou expondo algumas coisas aqui que não deveria nem estar pregando isso. Estou sendo bastante honesto com você. Isso é uma dificuldade minha como ser humano. Tem a ver com o que Jesus falou e mandou, não. Tenho que conversar com Ele muito e dizer: Senhor, me ensina, me ajuda, porque esse tipo de gente eu não consigo, me deixa, mexe. Então relacionamento tem a ver com honra, tem a ver com respeito. Se eu começo a conversar com você e você não ouve o que eu estou falando, eu não falo mais com você. Simples assim. Quantas pessoas me procuram? Bispo, o que é que eu faço? Bispo, isso, bispo, aquilo. Você fala e você percebe que está entrando por um ouvido e saindo pelo outro. A pessoa não veio ali para ouvir conselho seu, ela veio para gastar seu tempo. E tempo para mim é uma coisa muito cara. Tempo e energia são commodities, são bens preciosos que eu não tenho para perder. Então você fica ali, gasta 1 hora, conversa com a pessoa, aconselha, lê versículo, ora com ela, e está tudo entrando por ouvido. Você sai dali e vai fazer tudo o que estava fazendo antes, tudo diferente do que você falou. Para quê então? Podemos marcar novamente? Não. De jeito nenhum. Procura outro. Pode parecer duro, mas relacionamento é isso. Ou você é assertivo, ou você é verdadeiro, ou você é direto, ou você vai ficar cercado de um monte de gente toda a sua vida, que vai querer te manipular, que vai querer te criticar e te dizer o que você tem que fazer, que vai querer matar teus sonhos, que vai querer drenar tuas energias. São vampiros espirituais, gente que suga o tempo todo de você, gente que quer o que você tem, gente invejosa, gente que está todo o tempo secando você com o olho de seca-pimenteira, gente que está andando do seu lado e que está olhando para o que você tem, para o que você não tem, gente fofoqueira, gente maldizente, gente que não tem compromisso com Deus, gente que não é séria, gente que não honra seus compromissos, gente que está aí fora todo o tempo até disfarçado de crente dentro da igreja. E você tem que ter discernimento. Você tem que pedir ao Senhor: Pai, me dá graça. E às vezes as crises nos relacionamentos acontecem porque quando você quer agradar a Deus e fazer a vontade de Deus, pode se preparar, porque você vai incomodar pessoas. Quando Estevão começou a pregar, a Bíblia diz que ele falava e o ódio começou a surgir no coração daqueles homens ímpios, ao ponto deles apedrejarem aquele diácono de Jesus. Quando um crente está cheio do Espírito Santo de Deus, ele incomoda o inferno. Ele incomoda os ímpios. Ele incomoda as pessoas que querem continuar na zona de conforto. Ele incomoda as pessoas que estão vivendo segundo padrões, esquemas e paradigmas de comportamento equivocados e que não querem mudar. Então você precisa definir seus relacionamentos. E você precisa encarar isso de uma forma séria, porque talvez o que esteja acontecendo nesse momento seja resultado da sua falta de sabedoria, porque você deixou, porque você foi vivendo desse jeito. Mas agora você tem a luz de Deus. Agora Deus está falando com você. Existem coisas na sua vida que você precisa dizer: agora não mais. Acabou. Foi assim até ontem, foi assim até hoje, foi assim até eu entrar por aquela porta, mas agora não mais, porque o Senhor falou comigo e eu vou clamar ao Senhor e os meus inimigos vão retroceder em nome de Jesus.
outra crise, que é a sexta, é a crise do amor. A crise do amor. Você sabia que tem um momento na vida de um homem de Deus que o tanque de amor esgota? O amor, quando eu falo amor, estou falando da paixão. Eu estou falando das coisas que devem mover o seu coração. Eu não estou aqui pregando porque eu tenho que pregar. Porque se eu não estiver pregando com amor, se não tiver amor no que eu estou fazendo, de nada vale. A gente sabe disso, que o amor é a essência. Então, se eu estou servindo, se eu estou ajudando, se eu estou orando, se eu estou trabalhando, se eu estou fazendo qualquer coisa e não estou fazendo com amor, não vai funcionar para Deus, não vai glorificar a Deus, não vai acrescentar nada de eterno para a minha vida. E uma das piores coisas que pode existir na vida de um cristão é quando ele entra no automático e passa a fazer as coisas sem amor. Sem amor. Sem amor. Marido e mulher sem amor. Sem amor. Já imaginou? Já imaginou o relacionamento sem amor? Aquela coisa seca, aquela coisa cínica, aquela coisa simplesmente porque tem que ser. Imagina a intimidade de um casal sem amor. Que coisa difícil. Um estupro, não só físico, mas da consciência, das emoções. Pessoas que estão ali de alguma forma se prostituindo até, porque já perderam a essência do significado do relacionamento, do casamento e de tudo mais. Então, se você está no seu trabalho ou em qualquer dimensão da sua vida, se você está aqui hoje à noite e você não veio por amor, o povo diz: se não vem pelo amor, vem pela dor. Vem pela dor para aprender o amor. Vem pela dor para ser curado e receber o amor de Deus no seu coração. Você pode ter entrado aqui despedaçada, você pode ter entrado aqui arrebentado, você pode estar aqui sem nenhuma motivação e ter vindo simplesmente pela dor que você está enfrentando. Mas no momento que você é alcançado pela glória de Deus e o amor de Deus vem sobre o teu coração e você recebe esse bálsamo, esse refrigério da presença de Deus, você começa a ser liberado, você começa a ser curado pelo amor. E o amor te cura para você ser uma nova pessoa. É uma nova vida, é uma nova criatura, é uma nova criação. E as pessoas dizem: o que aconteceu com você? Você diz: eu nasci de novo. Como foi isso? O amor de Deus me alcançou. Eu estava morto em meus pecados, eu estava perdido no fundo do poço, e o Senhor estendeu a sua mão para mim, e Ele me amou, e Ele me curou, e Ele me restaurou, Ele lavou as minhas feridas, Ele quebrou as minhas cadeias, Ele me deu um novo nome, uma nova identidade, Ele me deu uma razão para viver, Ele é a razão da minha vida. Eu amo de todo o meu coração. Quando eu a te clamar, então retrocederão os meus inimigos. Se acabou o amor, comece a orar ao Senhor para que Ele restaure no seu coração o amor. E a última crise é a crise do fracasso. É a crise do fracasso. E todos nós enfrentamos em algum momento a dor da perda, o erro, o desacerto. E o inimigo, ouça, o diabo quer lhe rotular de fracassado. O diabo quer lhe rotular de fracassada. Mas Deus quer usar os teus fracassos como motivo de crescimento e de glória. O que Paulo disse: eu tenho prazer nas injúrias, nas fraquezas, nas perseguições, porque quando estou fraco, aí é que sou forte. A graça de Deus me basta. O inimigo quer fazer do fracasso o teu fim. Deus quer usar o fracasso na tua vida como trampolim. Você sabe o que é um trampolim? Se você se projeta de um lugar como esse, aqui fosse água, eu me jogasse, eu iria cair na água. Mas um trampolim, ele me projeta de uma forma muito maior.
fracasso na vida de um homem de Deus é assim: quanto mais ele desce, mais alto ele vai subir, em nome de Jesus. E as pessoas podem olhar para você como olharam para José no fundo daquele poço e disseram: lá vai o fracassado. Nem os irmãos quiseram estar com ele. Depois olharam para ele na masmorra do palácio e lá vai o fracassado. A coisa só vai piorando na vida dele. Só vai piorando na vida dele. Vai tudo dando errado, vai dando errado, vai dando errado. E vai ficando cada vez pior a situação dele. Agora ele está preso lá por um crime que não cometeu. Está tudo dando errado na vida dele. Dali ele não sai mais. E de repente, Deus entra na história de José, tira ele do calabouço e coloca ele no palácio. E é isso que Deus faz com o teu fracasso. O diabo quer sentenciar você no fracasso. Ele quer transformar o teu fracasso na linha de chegada, no ponto final, no fim de linha. Mas Deus quer fazer do fracasso uma oportunidade para que você olhe para o seu futuro de glória. Deus quer fazer do fracasso uma janela através da qual você vislumbre as coisas maravilhosas que Deus tem para fazer na sua vida e que ainda não fez. Eu sei que quando a gente está no momento do fracasso é difícil pensar assim, porque o fracasso sempre representa uma humilhação. Mas quem está em Cristo não tem problema com humilhação. A não ser que vocês não estejam experimentando ainda o poder da ressurreição do Senhor. Porque quando Jesus estava na cruz, ele estava humilhado. Mas quando ele ressuscitou dos mortos, ele venceu a Satanás, ele venceu a morte. E ele recebeu o nome sobre todo nome. Ele foi exaltado soberanamente.